Eu sou professora Mariângela, da Universidade Federal do Espírito Santo, e estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre currículo e práticas pedagógicas inclusivas. Eu sou formada em pedagogia, habilitação em educação especial pela universidade. O meu mestrado ele foi dedicado ao estudo das práticas pedagógicas, com crianças, né, de 6 a 10 anos na época. Eu trabalhei exatamente um pouco do que a gente vai discutir hoje. Então, no doutorado, né, a gente foi aprofundando essa temática. Então, quanto professora da UFES, eu tenho trabalhado na formação inicial e continuada de professores há alguns anos. Para a gente falar de prática pedagógica inclusiva, é muito importante que antes a gente tenha uma concepção de que currículo nós estamos nos referindo quando estamos buscando alternativas para as práticas na sala de aula. Então, a minha fala ela vai se dividir em 2 blocos. O primeiro bloco é exatamente um panorama e um pouco da minha concepção de currículo, nessa perspectiva inclusiva, e no segundo momento eu vou me deter um pouco mais à questão das práticas pedagógicas e dizer também dessas concepções de práticas, né? Então, pensando um pouquinho sobre o currículo, a primeira questão que nós temos que nos perguntar é de que currículo estamos falando quando a gente pensa na inclusão de pessoas público-alvo da educação especial. Eu estou me referindo diretamente aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, de acordo com a Política Nacional de 2008. Então, essa perspectiva de currículo, ela, antes de tudo, ela tem que ser socialmente situada. Porque não dá para pensar práticas sem pensar num currículo que responda às demandas de uma determinada sociedade, no seu tempo histórico. Então, para este currículo inclusivo, nós estamos falando de um currículo que pensa ideologicamente no processo, no respeito e na igualdade entre todos. Pode parecer utopia, mas é essa ideia que dentro da escola a gente busca contribuir com a construção de uma sociedade inclusiva. Então, o currículo, ele se situa exatamente nesse lugar onde ele traz esse vínculo, esse elo entre sociedade, comunidade e a escola. A escola não é uma entidade solta no espaço, né? A escola está regida dentro de uma determinada sociedade. Então, se eu vou falar de práticas num país da Europa, por exemplo, é muito diferente de falar de práticas pedagógicas num país da América do Sul, porque são situações constituídas culturalmente em espaços diferentes. Então, quando a gente pensa no currículo que hoje a gente tem dentro da escola, ele é um currículo que inventado, entre aspas, né? Ou seja, conceituado, um currículo constituído por volta de 1920, então a gente está falando do século passado, né? Aonde Bobbitt busca, então, pegar toda a experiência daquele momento do auge do capitalismo americano, né? Bobbitt foi um dos administradores dos Estados Unidos que buscou contribuir com o espaço da escola para a organização do espaço da escola, porque essa escola que nós conhecemos hoje, ela não existia, né? Com essa seriação, essa organização. E a construção, então, de Bobbitt naquela época foi muito em cima das ideias e dos objetivos para aquela sociedade de 1920 nos Estados Unidos, no auge, né, do capitalismo, industrialização. Então, a gente tem um currículo constituído em cima de alguns pilares: homogeneidade, classificação, graduação, e negligenciamento total da diferença e da diversidade. Porque se eu quero homogeneizar, eu quero acabar com o que é heterogêneo. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente tem marcas, não só marcas, a gente vive esse currículo de 1920 ainda, né? Com algumas roupagens diferentes e com buscas diferentes.
Então, por isso que a gente está aqui para buscar contribuir para que a gente acabe com esse currículo, porque nós estamos, né, no século XXI e a gente não pode buscar mais querer um currículo do século XX. Então, esse currículo que nós estamos nos referindo e nós queremos desinstituí-lo da escola, é um currículo marcado pela racionalidade técnica, né, de um paradigma positivista. O currículo como abordagem inclusiva é um currículo crítico, é um currículo que está socialmente construído, é um currículo que vai pensar não só na igualdade, mas na equidade, né? Porque nós não podemos pensar só que nós temos que garantir o mesmo para todos, e não é assim. Nós temos que garantir condições, no nosso caso, de aprendizagem para todos os alunos. Não quer dizer que todos vão aprender ao mesmo tempo, do mesmo jeito. No final do segundo bimestre, todos têm que ter aprendido fração ou equação de segundo grau. O currículo que a gente ainda pratica na escola é esse currículo. E quando o aluno não consegue, ele vai ficar de recuperação porque ele não deu conta. Então, penso que a gente, há alguns anos, tem colocado muito em xeque também o processo de ensino. Porque para falar da aprendizagem desses alunos e para falar das práticas, né, a gente está falando do ensino. Então, eu comecei falando do currículo porque quando a gente pensa nas práticas pedagógicas, nós estamos pensando sim num currículo comum a todos os alunos. Todos os alunos têm direito, independente do tipo de deficiência, diferença linguística, cultural, social, ao mesmo conhecimento definido por aquela sociedade. Se no 6º ano do ensino fundamental, um determinado tem que trabalhar com os alunos, está lá definido pelo currículo, pela base curricular comum, ou está definido pelo currículo da rede estadual. Eu preciso saber que aquele conteúdo ali definido é para todos. E aí, qual é o grande desafio de nós, professores, profissionais da educação? É garantir que todos tenham acesso a esse conteúdo, a esse currículo. E aí, vejam que eu estou falando currículo e conteúdo. Porque currículo é muito mais que conteúdo, né? Por isso que eu comecei falando um pouco do currículo. Currículo é esse modo que a escola, que a rede de ensino ou que uma instituição, né, universitária, por exemplo, ela se posiciona diante da construção do conhecimento e dessa relação ensino-aprendizagem. O conteúdo é algo muito importante e que às vezes a gente desconsidera. Quando a gente se remete, então, à inclusão da pessoa com deficiência ou com alguma síndrome, ou até com altas habilidades, a gente tende a uma supervalorização dos modos de ser e estar no mundo, que são muito importantes e fazem parte do currículo. Mas o conteúdo faz parte do currículo. Todos nós fomos para a escola, ou queremos ir para a escola para aprender o quê? Ler, escrever, multiplicar, se formar, ter um emprego, um trabalho, uma profissão, e não é diferente com o aluno público-alvo da educação especial. Então, pensar no currículo, pensar nas práticas, diz de um modo da gente se posicionar diante dessa pessoa que tem algum tipo de diferença significativa, como diria a professora Lígia Amaral. Então, quando a gente vai pensar a relação para as práticas pedagógicas na escola, não dá para desvincular uma coisa da outra, porque nós temos um grande mito, que é quase um mito, né? Algo que a gente foi construindo na formação e na atuação docente, que é essa ideia de que eu posso ter uma concepção inclusiva, mas eu entro na sala de aula, não importa se a escola é uma escola que se pensa inclusiva, reflexiva, mas se eu tenho uma prática inclusiva. Não. A escola precisa ser uma escola inclusiva, precisa buscar a ser. Pensando numa perspectiva do currículo que busque superar essa visão que prega a homogeneização,
classificação, graduação entre os estudantes, nós queremos superar, então, a relação que o currículo tem dentro da área de educação especial, aonde tradicionalmente buscou-se uma diversificação curricular, ou seja, um currículo diferente para alunos diferentes. Então, se eu tenho uma pessoa com diferença, uma diferença por deficiência principalmente, essa pessoa, historicamente, foi construído um outro espaço educativo para ela, que nós conhecemos como a escola especial ou como a classe especial. Essa visão, ela está sustentada numa ideia de que a deficiência é algo psíquico. A ideia de um currículo com diversificação para os alunos com deficiência, ela está sustentada na ideia do determinismo psicobiológico, historicamente demarcado pela psicologia, que é onde a área de educação especial vai construir inicialmente a sua pesquisa científica, os seus conhecimentos, que hoje a gente trabalha já numa outra perspectiva. Não mais de pensar que a pessoa com deficiência, ela vai precisar de um outro conteúdo ou de uma outra escola ou uma outra sala de aula. A ideia é que a gente supere, e novamente eu vou citar a professora Lígia Amaral, superando e pensando que a deficiência, ela não precisa te trazer desvantagem. Porque quando eu penso na deficiência, eu penso que a deficiência, ela está situada na pessoa. E essa pessoa só vai estar em desvantagem ou não quando ela está no meio social. Então, na verdade, todo o paradigma de inclusão, ele está construído na ideia de que nós vivemos em sociedade e precisamos do outro. Então, não é a pessoa com deficiência que precisa da gente, nós também, para que a gente possa ter outros tipos de relação, né? Dentro da escola e dentro da própria sociedade. Então, construindo uma ideia de que quando eu chego para planejar a minha aula, se eu tenho uma concepção de que é nas relações que se dão o processo de inclusão ou não, eu vou pensar numa aula que tenha acesso para todos. Eu não vou pensar, mas como historicamente, a gente pensou as práticas pedagógicas, que eu faço um planejamento ou um projeto que tem os mesmos objetivos, as mesmas metodologias e o mesmo modo de avaliar para todos. Então, eu posso, por exemplo, sim, pensar numa aula onde eu vá ensinar interpretação, produção de texto, mas que eu tenha a possibilidade de pensar em diferentes níveis de ensino e aprendizagem. Então, como é pensar os diferentes níveis de aprendizagem? Primeira coisa que para nós professores é algo importantíssimo e que penso que na formação, seja inicial ou continuada, a gente nunca deixa de observar e de sustentar, que é uma avaliação formativa. Eu preciso conhecer os meus alunos. E por que eu estou falando da avaliação formativa? Porque o diagnóstico da turma, o diagnóstico dos meus alunos, não pode ser só no início do ano. É pelo ano inteiro. Toda aula tem que ser uma nova oportunidade de conhecer mais o meu aluno. Então, se eu estou trabalhando com Mariana na turma, e Mariana é surda, eu não preciso observar somente Mariana, ou não devo observar somente Mariana, mas todo o conjunto da turma e os outros alunos, porque senão para fazer a inclusão de Mariana eu estou deixando de incluir os outros. E nada mais é do que a gente pensar que as boas práticas pedagógicas, como diria Eiscom, são para todos. Então, se eu conheço os meus alunos e eu busco ao longo do processo que eu estou com ele criar modos de conhecer, tanto modos sistematizados, como nós fazemos às vezes por relatório, por fichas, diário reflexivo, avaliações, né? Eu costumo dizer que a gente precisa também superar a ideia que a avaliação é prova e também superar a ideia de que prova não pode ser a avaliação formativa. É um excelente momento da gente
usar esse instrumento que a gente planeja tanto, que a gente tem um trabalho como professor para aplicar, para corrigir, e depois a gente entrega só a nota e só fica com a nota. Às vezes o aluno até rasga, né? Porque ele não quer aquela prova. Mas quanta informação tem ali naquele instrumento. Então, para que a gente pense práticas inclusivas, é preciso avaliar, é preciso conhecer o aluno, é preciso observar. E me lembro muito de alguns professores na minha formação no curso de pedagogia que falavam que você tem que observar, você tem que olhar para o seu aluno. O que é esse observar? Alguns anos estudando a metodologia de pesquisação, conheci um teórico chamado René Barbier. E ele trabalha escuta sensível e o olhar para o outro. Como nós, professores, precisamos disso. Porque o nosso aluno, ele não precisa verbalizar. Ele diz muita coisa no modo como ele olha para você, no modo como ele se posiciona, no modo como ele muitas vezes diz que não quer fazer uma tarefa ou que quer fazer. E quando a gente percebe isso, é um estalo. Porque quando a gente percebe por onde começar, por onde agir, é muito mais importante do que eu saber que João, Vitor ou Mariana não sabem determinado conteúdo. Porque aonde a gente precisa trabalhar, e aí retomando Vygotsky, pensando o processo de ensino-aprendizagem numa abordagem histórico-cultural, eu preciso saber o que o meu aluno já faz sozinho. Eu preciso ter clareza do nível de desenvolvimento real desse aluno. Para que a partir desse nível eu possa criar situações pedagógicas, eu possa criar. E quando eu digo situações pedagógicas, porque elas extrapolam metodologias, elas extrapolam estratégias, as situações são criadas no currículo oculto da escola e da sala de aula, no meu modo de interagir, no meu modo de mediar as relações na sala. Então, quando eu vou pensando, criando estratégias e criando condições para que este aluno saia de um determinado nível e, a partir daí, ele consiga fazer sozinho outras novas coisas na sua vida, né? Antes ele escrevia, mas com a ajuda de um estagiário do lado, né? Quantas vezes o nosso aluno e um estagiário, um professor de educação especial, ou a própria professora da disciplina, da turma, antes ele escrevia ali do lado, que a gente ajudando, lembrando as letras, mostrando o alfabeto móvel que está em cima do quadro. Mas quando a gente vai criando situações, e quanto mais a gente conhece esse aluno, e sabe que se a gente fizer tal coisa, ou se ele sentar com outro, né, que ele já tem uma relação e já está num outro nível de aprendizagem, essa troca entre eles vai beneficiar tanto um quanto o outro, eu posso daí ter condições para que esse aluno evolua e a gente não sabe onde ele vai chegar. Porque se a gente parar para pensar, será que os nossos professores lá das séries iniciais, da educação infantil, saberiam quem iria se tornar professor, advogado, médico, né? Não. Simplesmente isso também a gente tem que pensar com o nosso aluno com deficiência. A gente não sabe se ele vai ficar mais um ano na escola, a gente não sabe se ele vai concluir o ensino médio, se ele vai para a universidade. Eu, como professora da universidade, eu tenho o privilégio de vivenciar muito do que eu vivi na escola básica, né, de educação básica, pensando que muitas vezes essa ideia passou pela minha cabeça. Será que um dia um desses meus alunos que estão aqui, né, no ensino fundamental, vão chegar à universidade e, para surpresa, por uma grata surpresa e por um trabalho muito sério dos professores, nos últimos anos, das escolas, dos gestores, nós construímos sim a possibilidade de uma escola e hoje de uma universidade que busca ser inclusiva, que busca garantir que todos os alunos tenham acesso ao conhecimento por via de práticas aonde estão sustentadas, antes de tudo, numa boa avaliação e observação dos seus alunos.
Aí sim a gente consegue pensar os meios, as estratégias pedagógicas, para pensar por onde esses alunos podem percorrer, quantos rumos, onde eles podem chegar. Então, as práticas pedagógicas que estamos aqui querendo relacionar com esse currículo são práticas que garantem acesso, que garantem possibilidade de ser e estar aluno. Porque ser e estar aluno, fazer o dever de casa, copiar do quadro, fazer a prova e ter nota, é fundamental na vida de qualquer pessoa nessa sociedade que a gente vive. Tanto é que muitas pessoas voltam para estudar, seja para concluir, né, a própria escola básica, educação básica, seja para o ensino superior, porque nessa sociedade que a gente vive, ocidental, é fundamental a escola. A escola é uma instituição muito importante, só que não é só importante estar lá dentro, né? Nós garantimos alguns anos atrás e temos garantido o acesso à escola. Pensar o currículo e as práticas pedagógicas inclusivas é pensar que não só o acesso, mas uma permanência que garanta a qualidade de se situar como aluno. Porque quem seria a Mariângela se não tivesse sido a Mariângela aluna? Eu não seria a Mariângela hoje. Então, ser aluno te constitui pessoa. Ser aluno te constitui cidadão. Ser aluno te garante as condições para viver em sociedade. Então, o que a gente faz todos os dias na escola, quando a gente senta, quando a gente planeja, quando a gente discute um projeto pedagógico, quando a gente discute um projeto educativo numa perspectiva inclusiva, não importa se eu vou usar atividades em multiníveis, não importa se eu vou usar estratégias diversificadas na sala de aula. Antes de tudo, eu preciso ter uma concepção inclusiva. E isso é construído todo dia. E que eu espero que estudar e se formar continuamente, como nós fazemos, isso vá garantindo para a gente um crescimento como pessoa. Né? Eu tenho certeza que nós somos outras pessoas depois que nós passamos a nos dedicar à inclusão do outro, porque nós somos o outro também. Agradeço e será um prazer podermos ampliar, podermos aprofundar a discussão sobre currículo, práticas pedagógicas inclusivas. Vou deixar meu e-mail, o contato do grupo de pesquisa que eu também coordeno, dizer que a universidade está aberta à população, está aberta à comunidade e será um prazer que a gente possa socializar e trocar sobre a temática da inclusão escolar das pessoas público-alvo da educação especial. Obrigada.